Deixa eu colocar agora. Deixa eu ver se tem alguém falando comigo aqui. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar. Deixa eu colocar no modo de apresentação. Ô, Diogo, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Na verdade, estava ouvindo aí um pouco a sua conversa com o pastor. Essa votação ela não pode ser para os membros, eu sei que nós não podemos aqui, mas só como sugestão. Não pode ser feito de via eletrônica? Então, rapaz, não sei. Sabe o que eu pensei? É. Conformes, porque daí tira esse risco. Ou alguma votação eletrônica, o Google Forms, sei lá, depois a pessoa ela vota e vai assinando com o passar do tempo. Pelo menos isso diminui a evasão de votação, né? Ela se manifesta em tempo hábil, depois é só uma questão de colher ali a assinatura, mas se for o caso, né? Se não for válido essa assinatura eletrônica. Mas é uma forma de vocês poderem aí ter o maior número de pessoas, ou a totalidade dos membros, né? Ou a maior parte, sem a necessidade do comparecimento ali numa data específica. Então, é que eu não sei dizer, na verdade, viu? Mas que o manual foi feito, né, não pensando nesse tipo de coisa. E aí tem a questão do quórum, eu não sei se um quórum eletrônico poderia valer, entendeu? Alguém pode questionar isso depois, mas é tudo questão para se pensar, né? Conversar com eles ali e verificar a possibilidade. Acho que quem sabe melhor isso é o Tarcísio. Vou pausar. Vamos lá, então. Bom dia para todos, tá? Que entraram aí na sala. A aula nossa hoje é a aula 9, né? Ainda estamos na aula 9. Semana passada, muitos alunos não assistiram a aula. Devido a ser o Dia dos Pais, alguns viajaram e tudo mais, eu aconselhei que assistissem a aula no YouTube. Inclusive, até disponibilizei o link lá. Se você não assistiu, faça o esforço, assista a aula, porque ela é uma aula bastante importante. Essa aula de batismo, tá? Da aula passada, essa aula de hoje, são bastante importantes, porque elas são temas que normalmente são pontos de discussão entre os evangélicos. Então, assim, você pode ser questionado algum dia por algum outro membro de outra igreja, algum outro grupo evangélico a respeito da forma de batismo, e aí você não saber responder e ficar constrangido. Para evitar esse tipo de constrangimento, assista a aula, né? Se informe. Essa aula de hoje também trata desse assunto. A semana que vem não teremos aula, porque teremos a eleição, eu já tinha comentado com vocês. E quando retornarmos no último domingo de dezembro, olha, eu estou querendo acabar o ano. No último domingo de agosto, a gente começa a aula 10, é o batismo infantil, que é também um ponto bastante sensível no que diz respeito à eclesiologia presbiteriana, é um ponto bastante questionado entre as outras denominações evangélicas, já que no Brasil, se não me engano, a única igreja que faz o batismo infantil é a igreja presbiteriana. Pode ser que eu esteja enganado, mas se houver uma outra, alguma denominação que eu não conheço, tá bom? A maior denominação que utiliza o batismo infantil
é a igreja presbiteriana, né? E os católicos também usam, mas por motivos diferentes. Tá bom? Nós tratamos disso na aula passada, inclusive. Tá? Então, assista a aula da semana passada, não perca, não deixe de assistir, porque ela vai ser bastante elucidativa, tá? Vamos lá, então. Aula número 9, parte 2 do nosso livro Curso para Catecúmenos, do Reverendo Adão. Tá? Irmãos, eu vou silenciar os microfones, mas precisando falar comigo, é só abrir o microfone e falar de novo. Eu vou silenciar porque às vezes o som ele fica indo e voltando, o seu microfone pega o meu som de novo e vai dando microfonia, tá bom? E às vezes som externo, né? Cachorro latindo, essas coisas, que moto passando. Então, eu desativei o som, mas você querendo falar comigo, é só abrir o seu microfone. Não precisa nem pedir, tá? Abra o microfone e fale, tá bom? Vamos lá. A nossa leitura em classe está em está em João, capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 19 até 28. Então, o Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 1, de 19 a 28, e eu passo a ler para vocês. Este foi o testemunho de João. Note, só um minutinho, irmãos. O livro é de João apóstolo. Foi o apóstolo João que escreveu esse livro, tá? O também conhecido como João Evangelista. Evangelista porque ele escreveu o Evangelho. Mas ele está mencionando o João Batista, que é outro João, tá? Ele não está falando dele próprio. Ele está falando de outro João, que é o primo de Jesus, que é o batizador. Então vamos lá. Esse foi o testemunho de João Batista, né? Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Então, esse é o texto que subsidia a nossa aula, tá? É o texto também que foi lido na semana passada. Mais uma vez, uma recomendação. Eu sei que eu estou sendo aí repetitivo, mas se você não assistiu, assista a aula da semana passada. É muito importante que você assista essa aula, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui com a nossa aula. Eu disse já na semana passada, eu trouxe já na semana passada isso aqui, mas eu resolvi trazer novamente para a gente relembrar, tá? O que significa o termo batismo? Tá? Até coloquei aqui, para quem não estava na semana passada, eu mantive a mesma imagenzinha aqui da semana passada, só mudei um pouquinho aqui como que ela está sendo apresentada, mas está aqui o termo em grego, tá? Baptizo. Eu deixei aqui também do lado aqui, ó, o baptizo, tá? É o caractere grego. O termo ou o verbo baptizo, ele, conforme o léxico, tá? O léxico, esse aqui, ó, tá bom? É o léxico grego-português do Novo Testamento,
baseado em domínios semânticos de Johannes Long e Eugen Nida, tá? Esse léxico aqui, tá bom? Ele diz o seguinte, é lógico que o verbete lá é grande, e eu dei uma resumida aí só no que alguns significados do termo ou do verbo batismo, tá? Ou batizar. Conforme o léxico, significa lavar, purificar, imergir ou fazer uso de água em uma cerimônia religiosa. É um termo utilizado para se referir à lavagem cerimonial, dentre outras coisas. Então, veja, é muito comum quando pessoas vão falar a respeito do batismo, pegarem somente um dos significados do verbo, tá? Ou da palavra, que é imergir, ou seja, afundar a coisa dentro da água. Mas não é só esse o significado do verbo. Batizar também pode significar purificar, né? Lavar, tá bom? Molhar, até ungir, tá? A expressão batismo serve, tá bom? Batizar serve. Então, vamos lá, seguindo aqui com a nossa aula. Então, isso é importante porque isso já elimina algumas dificuldades que nós temos. A pessoa fala assim, não, batismo tem que ser por imersão, porque o termo batismo significa afundar na água. Aí você pode responder para essa pessoa dizendo o seguinte, olha, não é só isso não. O termo batismo ou batizar significa muitas coisas, inclusive imergir, ou seja, afundar na água. Significa lavar, molhar, tá bom? Então, isso aí são os significados do termo. Aí você já resolveu metade dos seus problemas na discussão, tá? Nossa aula de hoje, nós vamos tratar especificamente da questão da forma do batismo, tá? Isso é importante porque é um dos pontos que pega aí na discussão. Eu já adiantei um ponto aqui na aula passada e acabei de falar a respeito disso, tá? Os cristãos, geralmente, utilizam 3 formas de batismo, tá bom? Os cristãos em geral, tá? Quais são elas? O batismo por efusão. Efusão, quem utiliza a forma por efusão, né, o batismo por efusão, são os católicos romanos. No meio evangélico, não se utiliza a forma por efusão. Eu acho que os cristãos ortodoxos também utilizam, mas não é muito comum aqui, não faz parte muito da nossa realidade. Os ortodoxos são os cristãos ali do Oriente. Oriente ali, mas eu falo Oriente, mas Rússia, Grécia, tá? Esses cristãos aí, eles utilizam os não católicos, né? Os ortodoxos, é um outro grupo de cristãos, eles utilizam a forma de por efusão, batismo por efusão. Os evangélicos utilizam o batismo por aspersão, que é o modo que nós utilizamos, molhamos a mão e colocamos na cabeça do indivíduo que está sendo batizado, seja ele adulto, adolescente, criança, né? Dependendo do período que essa pessoa é batizada. A efusão é você derramar água na cabeça da criança, tá? E o batismo por imersão, que é utilizado pela grande maioria dos grupos evangélicos, tá bom? Você afunda a pessoa completamente na água, tá bom? Bem, é importantíssimo você ter uma coisa em mente. A Bíblia não estabelece qual deve ser a forma de se administrar o batismo. Se você for ler o texto bíblico, não está escrito lá como você deve fazer, tá? E até mesmo entre os grupos que utilizam o batismo por imersão, não existe um consenso em como fazer esse batismo. Gente, eu já vi uns negócios bem estranhos com relação ao batismo por imersão. Por exemplo, a Igreja Bola de Neve, eles fazem batismo não todos, né? Lógico. Mas eu já vi batismos feitos na Bola de Neve que eles descem como é que chama? Tobogã? Aqueles negócios de água. E aí o cara é batizado lá, entendeu? Ele é um negócio radical. Um negócio bem radical. Estranho, mas radical. Tá? Então, assim, tem umas coisas assim. Tem grupos que batizam por imersão, que eles acreditam assim, que
você pode ser batizado num tanque batismal. Eu, por exemplo, fui batizado na Igreja Assembleia de Deus, eu tinha por volta de 13, 14 anos, e eu fui batizado em um tanque batismal. Mas tem igreja que acha que não serve o tanque batismal. Você tem que ser batizada no rio. Eu acho, alguns defendem isso, tá? Que assim, é para o rio levar os seus pecados embora, entendeu? Tem gente, por exemplo, a Priscila, minha esposa, ela foi batizada no rio Tietê, mas não no Tietê, aqui em Mogi, né? Ali mais próximo de Salesópolis, onde o rio é mais limpo, é limpo, né? Não, fala Tietê, às vezes o cara lá de São Paulo está assistindo, tá pensando, meu Deus do céu, mas molhou a mulher no Tietê, mas ali perto de Salesópolis, o rio onde ele nasce, né? Ele é limpo, tá bom? Então foi ali que ela foi batizada. Eles achavam que tinha que ser batizado no rio. Não adianta o tanque, senão o pecado fica ali, na hora que você, entendeu? Fica acumulando. Um negócio meio estranho, tá? Então, essas são as 3 formas de batismo que os cristãos utilizam e os evangélicos utilizam esses 2 últimos aqui, tá? Por aspersão e por imersão. Mas lembrando que a Bíblia não estabelece qual deve ser a forma do batismo, tá bom? Então, isso aí já é bastante importante. Pessoas que vieram de igrejas que derivaram da Igreja Batista, por que eu falo derivaram da Igreja Batista? Porque, assim, por exemplo, você pode pensar que não, mas a Igreja Assembleia de Deus ela é uma derivada da Igreja Batista. A Igreja Assembleia de Deus ela foi fundada no Brasil, tá? Por 2 missionários suecos chamados Gunnar Wigren e Daniel Berg. Eles receberam ou começaram a falar em outras línguas lá no evento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, e vieram para o Brasil, na região ali do Belém do Pará, e eles eram da Igreja Batista. Então, eles, lógico, são pentecostais, os batistas não são, pelo menos o maior grupo dos batistas não são pentecostais, mas eles derivaram da Igreja Batista. Então, a influência batista é muito forte nos grupos evangélicos. Por isso que eu falo derivados da Igreja Batista. Não há nenhum, nesse comentário meu, não há nenhuma conotação pejorativa, nada, tá? Porque nós reconhecemos, inclusive vocês vão ver durante a aula, nós reconhecemos o batismo, a Igreja Presbiteriana reconhece o batismo da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Metodista, tá bom? Então não há nenhuma conotação negativa nisso daí, tá? Mas eles utilizam o batismo por imersão, tá? Imergir, afundar a pessoa lá na água. Vamos seguir aqui com a nossa aula. Bem, vamos lá. Como nós evangélicos utilizamos os modelos de aspersão ou imersão, então vamos nos deter neles. Eu não vou ficar falando para vocês do efusão, porque a gente não utiliza. Então não é uma forma não há um conflito nessas questões, porque igrejas evangélicas não utilizam. Então o importante para mim hoje, para a nossa aula hoje, é pensar um pouquinho sobre as formas de aspersão ou imersão, tá? É isso que interessa para nós na nossa aula. Como a gente não utiliza a prática de efusão, eu não vou nem me deter nelas, tá? A Igreja Presbiteriana reconhece o batismo feito por imersão como sendo legítimo. O que a Igreja Presbiteriana pensa? Como a Igreja Presbiteriana do Brasil pensa? Bem, a Bíblia não estabelece a forma que o batismo deve ser feito. Então, se ele foi feito por imersão, não tem problema. Se uma pessoa vier de uma igreja que foi batizada, a pessoa foi batizada lá por imersão, ela não vai, ao chegar na igreja presbiteriana e ao se filiar à igreja presbiteriana, ao se tornar membro da igreja presbiteriana, essa pessoa não será rebatizada, tá? Veja que eu coloquei aqui uma coisa entre parênteses aqui que é importante. Desde que, então há um porém aí, tá? Esse batismo seja administrado em uma igreja reconhecidamente evangélica. Por que eu estou dizendo isso? Existem algumas denominações ditas evangélicas, que eles se dizem, ou eles se apresentam como evangélicos,
ou como protestantes, que não são reconhecidas pela igreja presbiteriana como igrejas evangélicas, são reconhecidas, são classificadas como seitas, tá? Então, nesse caso, a igreja presbiteriana não reconhece o batismo nessas igrejas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se uma pessoa vier da igreja da graça, aquela igreja do missionário, ou se ela vier da igreja universal do reino de Deus e ela foi batizada lá, a igreja presbiteriana não reconhece o batismo. Ao vir para a nossa igreja, quando ela vier para a nossa igreja, e se ela fizer o curso de catecúmenos e tudo certinho, quando ela for filiar-se à nossa igreja, ou ela for fazer a sua profissão de fé lá e tal, ela terá que ser rebatizada, tá bom? Por quê? Porque nós entendemos, a igreja presbiteriana entende que ali existem doutrinas estranhas à palavra de Deus. E também que eles não possuíram uma instrução sobre o batismo. É muito comum isso, tá? Eu digo isso para vocês porque uma vez conversando com uma pessoa, não era nem dessas igrejas, era da própria Assembleia de Deus. Isso não é comum, eles têm um cursinho lá de batismo, é um pouco mais rápido que o nosso curso, mas eu acho que o nosso curso é um curso bom, um curso devagar, com calma, e quando a pessoa termina o curso, ela pelo menos a gente tentou, né, Tarcísio, preparar essa pessoa para isso, ela vai estar apta a dizer: eu quero me juntar a essa igreja eu reconheço como uma igreja bíblica, ou então você no meio do curso vai falar assim: eu odeio essa igreja, eu não quero saber dessa igreja, nunca mais eu ponho o pé nessa igreja. Pelo menos você não está sendo enganado, nós não estamos enganando você. Nós estamos dizendo para você: olha, é nisso que nós cremos. Você crê igual? Olha, eu creio em 90% do que vocês estão falando aí, eu acho que dá para a gente ficar junto. Então, beleza. 100% é complicado, é difícil mesmo a gente alcançar. Se a gente alcançar os 100%, a gente está no lucro, tá? Mas é difícil. Até entre os teólogos você vai ver que os caras são reformados, são tudo, mas eles têm um pontozinho ali ou outro que eles discordam entre eles. É muito difícil alcançar os 100%. Mas você reconhece ali que, olha, não é bíblico, eu acho que é uma boa igreja, eu vou me filiar a ela, então você aceita e você se filia, tá? Mas você não está sendo enganado, nós estamos mostrando para você o que a nossa igreja crê, naquilo que a nossa igreja crê. Então, essa é a nossa tentativa, tá? Esse é o nosso objetivo, mostrar para você e deixar claro aquilo que a igreja presbiteriana acredita. No final do curso, você está apto a decidir se isso está de acordo com aquilo que você acredita ou não, se as suas dúvidas foram explicadas ou não, tá? Essa é um dos nossos objetivos. Não é só formar, é mostrar para você, deixar claro para você no que a gente crê e para que você possa tomar uma decisão se você quer se unir a nós, tá bom? Sem ressentimentos, caso seja um não depois. Mas, enfim, algumas igrejas não são reconhecidas. Se a sua igreja é reconhecida, a Igreja Batista a Assembleia de Deus é. Eu estava comentando com vocês a respeito disso. Eu conversando com uma moça, e aí ela estava em prática de adultério, e eu conversando com ela, e aí ela falou que ela não sabia que adultério era pecado, vai entender, né? Aí eu falei assim: como não, irmã? Você, ao ser batizada, você não passou por um curso de formação, as pessoas não explicaram para você as doutrinas da igreja, o que é pecado ou não? E ela falou que não tinha sido orientada a respeito disso. Eu falei assim: como não? Como que foi o seu curso? Como que você se batizou? E ela foi batizada já adulta. Ela falou assim que um dia o pastor chegou na casa dela, ela estava começando a frequentar a igreja e falou para ela assim: irmã, você quer ser batizada? Ela disse: olha, não sei. Ele falou: é só você ir lá e a gente vai batizar você. Ela falou: legal, vamos lá, tal. Foi lá e batizou, então o curso dela de batismo durou 5 segundos. Entendeu? Foi o tempo de tomar a decisão, vou me batizar ou não, tá? O Tarcísio, ele conta para vocês, eu não sei se ele vai querer contar, é a história do Zé do Barranco. Como é que é, o Tarcísio? João do Barranco? Isso, o Zé do Barranco. Você quer contar aí a história? Posso contar, sim. Lá na minha terra tem a Igreja Assembleia de Deus. Eu morava numa rua que, num plano mais alto,
A minha terra chama Soledade de Minas, é sul de Minas Gerais. Daqui lá tem uns 300 quilômetros, mais ou menos. Então, tinha um rio, depois da linha férrea, esse rio fazia uma curva e gerava ali um remanso na água, né? As águas ficavam calmas e a Igreja Assembleia de Deus usava batizar as pessoas ali no domingo pela manhã, né? Aí tinha uma ponte, a ponte ficava cheia de curiosos, dentre os quais este que vos fala, né? Era criança, adolescente, e ficava ali vendo aquele batismo. E na cidade tinha esse personagem chamado Zé do Barranco, que ele adquiriu esse apelido depois, né? Com esse fato aí. E esse Zé do Barranco bebia um pouco, aquele pouco que a gente está acostumado lá em Minas Gerais, né? Pessoas pelas ruas, em cada bar, leva um golinho e vai bebendo, né? O dia inteiro. Aí ele viu aquela aglomeração, foi lá, desceu o local lá, o acesso, e entrou na fila dos batizandos. Chegou lá, o pastor segurou ele lá pela camisa e colocou ele, afundou, né? Imersão, né? Só que o cara escapou da mão do pastor. Não sei o que aconteceu lá, o pastor deu uma bobeira, ele escapou lá e foi embora. Aí o pastor, irmão, vai com Deus, irmão, vai com Deus, Deus receba na sua glória. Aí o cara, esperto, né? Acho que a água curou ele um pouco do porre, né? Ele saiu pelo matagal onde tinha um barranco, né? E subiu naquele barranco falando as piores palavras do mundo, né? E xingando. Vocês imaginam que palavras tenham saído da boca daquele homem. A partir de então, eu falei, eu não vou para lugar nenhum, eu vou para minha casa. E bêbado saiu fora. Molhado, todo mundo aplaudiu aquilo, eu lembro perfeitamente isso, era adolescente. E a história ficou com o Zé do Barranco, que quase foi batizado e não foi. Essa é uma história pitoresca para esse tipo de acontecimento aí. Então, essas coisas acontecem. Não é sempre que acontece, mas pode acontecer. Quando isso acontece, irmãos, histórias parecidas com essa, aí a pessoa deverá ser rebatizada, porque aquele batismo ali não foi consciente, o cara nem sabia do que ele estava sendo, o que ele estava fazendo, né? No caso aí do Zé do Barranco, não estava a consciência tomada pela cachaça. Então é normal ser rebatizado, mas não é quando a pessoa foi batizada de forma correta, né? Administrada de forma correta, a pessoa fez de forma consciente, ela sabe o que ela fez e ela foi de uma igreja reconhecidamente evangélica, a igreja presbiteriana reconhece o batismo dela. Então, por exemplo, alguns que estão aqui nos assistindo, né? Alguns dos irmãos vieram da igreja batista, outros da Assembleia de Deus, como eu vim também. Ao vir à nossa igreja, você vai fazer a sua pública profissão de fé lá, só para dizer que você crê naquilo na palavra de Deus e tudo mais, mas você não será rebatizado, tá bom? A igreja presbiteriana reconhece. Porém, embora ela reconheça o batismo por imersão como um batismo legítimo, ela faz uso do batismo por aspersão, por considerá-lo igualmente bíblico. Então, embora ela considere o batismo por imersão bíblico, ela considera também o batismo por aspersão também bíblico, e aí nós vamos ver os motivos pelo qual ela administra essa forma de batismo e não o por imersão, tá? Embora a igreja presbiteriana reconheça o batismo de outras igrejas, reconhecidamente evangélicas, observando aqueles pontos que a gente já comentou, os imersionistas, ou seja, aquelas igrejas que fazem ou que utilizam o batismo por imersão, eles não aceitam de forma alguma, em absoluto, o batismo por imersão. Então, o tratamento não é recíproco, tá bom? Então, assim, embora a presbiteriana aceita o batismo da Assembleia de Deus, se você sair da presbiteriana e for para a Assembleia de Deus, eles vão te rebatizar. Eles acham que esse molhadinho de água aqui não resolve o seu problema. Você vai ter que ser rebatizado, tá bom? Então, não há um tratamento
recíproco aí nas outras denominações. Mas a presbiteriana aceita, continua aceitando o batismo das outras. Vamos lá. Argumentos utilizados por aqueles que, pelos imersionistas, tá? Contra o batismo por aspersão. Aqueles que utilizam o batismo por imersão, eles têm alguns argumentos que eles utilizam para dizer que o batismo por aspersão não tem valor, tá bom? Quais são eles? Basicamente 6. O livro apresenta 7, mas 2 dos argumentos, o argumento 1 e o argumento 2, eles são basicamente os mesmos, tá bom? Então eu uni os dois num ponto só. Então vamos lá. Primeira argumento, né, utilizado pelos imersionistas, né, por aqueles que defendem a imersão, é o seguinte. Nós já comentamos sobre ele, então, mas eu vou tratá-lo dele aqui. A palavra batismo significa imersão, tá? Eu não vou comentá-lo, porque eu vou comentar cada um dos pontos no slide seguinte, tá bom? Ou nos slides seguintes. Segundo argumento é que o fato de João Batista batizar no Rio Jordão significa que o batismo é por imersão. Terceiro ponto. Argumentam também que João batizava em Enom. Além de ele batizar no Jordão, ele batizava também na região de Enom, tá? E o texto bíblico lá em João 3:23 diz que ali havia muitas águas. Eu vou ler para vocês João 3:23, tá? Olha o que o texto diz aqui. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não... Opa, estou lendo 3:3, ó, desculpa. 3:23. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado. Então, ainda não vou comentar, só estou mencionando para vocês. Então, além de batizar perto do Rio Jordão, ou no Rio Jordão, melhor dizendo, João também batizava em Enom, porque ali havia muitas águas. Então, esse é o terceiro ponto aí, o terceiro argumento. Quarto argumento. Jesus foi batizado por imersão, pois, ao ser batizado, saiu das águas. Tá? Quinto argumento. O batismo do eunuco foi por imersão, pois eles desceram as águas. Sexto argumento. Paulo compara o batismo ao sepultamento. Logo, deve ser feito por imersão, tá? Agora eu passo a comentar cada um desses pontos aqui. Bom, vamos lá, ao primeiro argumento. Eu já mencionei isso, mas vamos mencionar novamente. A palavra batismo significa imersão? Como nós já vimos, o verbo baptizo tem outros significados, como lavar, molhar e etc. Né? Nós já falamos a respeito disso. A Bíblia chega a empregar a palavra batismo de outras maneiras que sequer tem o significado de molhar. Então, veja só. Além da expressão batismo, a expressão grega, batismo ou batizar, tá? Eu já vou utilizar em português. Não significar sempre imergir, além disso, além dela ter outros significados, a Bíblia utiliza a expressão batismo, ou o termo batismo, ou o verbo batizar, de forma, às vezes, que não tem nada a ver com molhar. Às vezes não tem nada a ver com molhar, tá? Quer ver um exemplo? Eu vou ler para vocês, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 e 2, olha só. E aqui o batizar não tem nada a ver com água. Olha o que o texto diz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Olha só, o verbo batizar aqui é utilizado de uma forma que não tem nada a ver com água. Veja. Mas, Diogo, falou na nuvem. A nuvem tem água. Mas a nuvem não chovia neles. Lembra que a nuvem que Moisés está se referindo é o seguinte. Quando o povo de Israel saiu do Egito, vocês assistiram o filme aí,
do Moisés e tem a novela do Moisés que já passou pelo menos 2 vezes na Record. Vocês vão se lembrar que, ou se vocês conhecem a história bíblica, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tiveram que andar pelo deserto. E esse andar levou 40 anos. Bom, vocês sabem, né? Isso é um negócio que você não precisa nem ir para o deserto para saber. É um senso comum que vocês sabem, isso é claro, que o deserto, o calor é escaldante. O povo teria morrido ali no deserto 40 anos. Então, o que Deus fez? Deus preparou uma nuvem. Essa nuvem ela andava em cima do povo. Tanto é, por que a viagem durou 40 anos? Porque o povo só poderia andar quando a nuvem se mexia. A nuvem, ela dava sombra para esse povo durante o dia, de forma que eles tinham o frescor dessa nuvem, tá? A nuvem não chovia sobre eles, ela só dava sombra para eles. À noite, essa nuvem virava uma coluna de fogo, porque vocês também sabem que, embora durante o dia o sol seja escaldante, o frio no deserto às vezes chega até abaixo de 0 grau. O frio é insuportável. Então o povo morreria de frio. Então o que acontecia? A nuvem se tornava uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite, tá bom? Então, eles não foram molhados e nem queimados por essa nuvem, né? Nem molhados durante o dia, nem queimados durante a noite por essa nuvem. Mas Jesus diz que eles foram batizados, ou melhor, Paulo diz, né? Desculpa. Paulo diz que eles foram batizados nessa nuvem, mesmo não tendo sido molhados por ela. Mas diz também que eles foram batizados no mar. Diogo, aí você pode falar, Diogo, então agora você tem que reconhecer. O mar tem água e eles foram molhados. Mas está falando do Mar Vermelho. E o texto bíblico diz que o Mar Vermelho se abriu e eles passaram pelo mar em seco. Então, nenhum dos significados ali se refere a molhar. Então, eles não foram imergidos nem na nuvem e nem no mar, porque o mar abriu para eles e eles passaram em seco. Mas isso não acontece, é por isso que chama milagre, viu, irmãos? Isso não acontece normalmente. Se acontecesse normalmente, não era milagre, tá? Era uma coisa normal. Ninguém fica espantado por todos os dias o sol amanhecer e ele se pôr, tá? Na verdade, a gente sabe que a Terra que deu a volta, a Terra deu a volta em volta do seu próprio eixo, né? É o movimento de rotação. Ninguém fica espantado por isso. Por quê? Não há nenhum milagre nisso, embora haja, tá? Porque é uma coisa natural, a gente não fica espantado, a gente nem liga mais, tá bom? A gente ficaria espantado se não acontecesse. Agora, quando acontece uma coisa que não é normal acontecer, como foi a abertura do Mar Vermelho, aí nós ficamos espantados, chocados, porque é algo miraculoso, tá? Milagroso, tá bom? Então, o que significa que a Bíblia não se refere a mergulhar sempre que usa a expressão batizar. Então, sempre que a Bíblia está utilizando a expressão, ou melhor, deixa eu colocar de forma diferente, tá? Deixa eu melhorar essa frase aí. Nem sempre, ao utilizar a expressão batizar, a Bíblia está se referindo a mergulhar, tá bom? Então, você não pode dizer assim, sempre que a Bíblia fala de batizar, ela está se referindo a mergulhar. Não é verdade, tá? Aí está um exemplo disso. 1 Coríntios 10, 1-2, está se referindo exatamente a um evento, ou a 2 eventos, que não tem nada a ver com molhar, mergulhar, passar, nada. É uma expressão completamente diferente, tá bom? Ou melhor, a expressão é a mesma, mas utilizada, empregada aí para um acontecimento completamente diferente. Não tem nada a ver com molhar ali, tá? Outro exemplo, nós encontramos Lucas 11:38. Eu vou ler para vocês aqui. Lucas 11:38. É importante a gente mostrar o texto bíblico, porque a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Senão os caras não acreditam. Então, olha só, 11:38. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Irmãos, a palavra lavar ali, Jesus não lavava as mãos ou ele se lavava o rosto tal antes de comer. O termo lavar ali, em grego, não é lavar que está escrito ali. Está escrito batizar, tá?
Porque a palavra batizar significa lavar. Tá bom? Então, ali foi utilizado o termo lavar. E lavar ali não é imergir. As pessoas não se imergiam na água, tá? Elas não afundavam na água. Elas lavavam a mão antes de comer. Ali o lavar a mão antes de comer, se vocês assistiram na aula passada, vocês já sabem do que eu estou falando. Se não, entre lá no YouTube e assista, por favor. Tá? O lavar as mãos antes de comer, para o judeu, não tem o mesmo significado que tem para nós. Tá? Nós lavamos as mãos de forma higiênica. Para o judeu, era uma lavagem ritualística, tinha a ver com purificar no sentido sagrado do negócio, tá? Não com o sentido lavar a mão de forma higiênica, tá bom? Beleza aí? Então, o termo batismo utilizado aqui e não é utilizado para imergir, e sim, simplesmente para passar a mão na água, lavar as mãos. Enfiar a mão numa bacia e lavar. Tá bom? Lavar as mãos. Vamos lá. Seguindo aqui. Segundo ponto. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Vocês estão conseguindo me acompanhar ou estou indo rápido demais? Tá tudo tranquilo aí? Beleza. Vamos lá. Eu estou vendo Danilo ali na minha tela ali. Ele está dando joia, então significa que ele está entendendo. Então, como ninguém mais falou, então eu compreendo que todos... Tá ok, Danilo. Tá ok, Diogão. Beleza, agora é o outro Danilo, que está, o Dávila, que está falando comigo. Beleza, vamos lá. Beleza. Segundo argumento. Oi? Não, tranquilo, vamos lá. O segundo argumento. Beleza. João Batista batizar no Rio Jordão significa que o batismo é por imersão. Irmãos, não necessariamente, tá bom? Vamos lá. A expressão batizar no Rio Jordão apenas significa a localização geográfica onde João batizava. Então, não está dizendo ali que ele batizava, porque estava no Rio Jordão, era por imersão, tá? Está apenas dizendo o local onde ele batizava. Está dando a localização geográfica. Dizendo para você, olha, o Diogo batizava em Mogi, tá? Pode ser que ele batizava no Rio Tietê, pode ser que ele batizava na Igreja Presbiteriana do Brasil, Mogi das Cruzes, por aspersão. Só está dizendo o local onde ele batizava, tá bom? Lembre-se, irmãos, lembre-se, no texto que nós lemos em João capítulo 1, lembre-se que João era a voz que clama do deserto. Então, dessa forma, por mais que o batismo seja por aspersão, eram multidões que eram batizadas. Olha só, isso é bastante importante você ter em mente. O que requeria uma quantidade, embora eu estou lendo aqui o que eu escrevi para saber o que eu vou falar aqui, tá? Porque eu li pouco aqui, falei, será que eu escrevi errado? Não, mas está certo. Ó, por mais que o batismo por aspersão requeira pouca quantidade de água, quantos litros João teria que carregar consigo para batizar uma multidão de pessoas? Então, veja só. A questão de escolher o Rio Jordão para batizar era uma questão estratégica. João estava no deserto. Tá? Agora, você imagina que, por mais que ele batize por aspersão, e batizar por aspersão só, você precisa molhar e colocar um punhadinho de água na cabeça da pessoa. Agora, você imagina que você vai batizar 100 pessoas. Quantos litros de água o João ia ter que carregar com ele para batizar toda essa gente? Então, é lógico que se ele vai batizar multidões, e sempre o texto bíblico fala que as multidões iam até João para ser batizada, João tinha que ficar perto de um rio. Tá bom? E aí tem outras questões que daqui a pouco a gente vai ver na próxima aí, espero. Tá? Então, João precisava, para não ter que carregar uma charrete cheia de água, de tonéis de água, para batizar esse povo todo, ele precisava estar próximo ao rio, tá? Para facilitar a vida dele. É natural que ele efetuasse, então, os batismos junto a algum rio, tá? E o rio ali, mais conhecido, o maior rio ali próximo dele, era o Rio Jordão. O Rio Jordão é o rio principal ali da Palestina, tá? Da região ali da Judéia. Então, era natural, Galiléia, enfim, aquela região ali de Israel, tá? Era natural que ele fosse para a região do Rio Jordão, tá? Porque senão ele vai ter que carregar toda essa água com ele.
Não dá para fazer isso. Né? Não seria lógico, tá bom? Porque por mais que cada pessoa requeira pouca água, você tem muita gente sendo batizada. Centenas, dezenas, quiçá milhares de pessoas, tá? Vamos aqui para o nosso próximo ponto. Terceiro, ele tem um pouco a ver com o ponto anterior, mas eu não quis uni-lo porque eu quis comentar ele separadamente. Né? Eu já li o texto para vocês. Acredito que isso já tenha sido resolvido no questionamento anterior, né? Por mais que o batismo por aspersão requeira pouca quantidade de água, muita gente está sendo batizada. Então, muita gente utilizando um pouco de água dá muita água, tá? Porém, o fato de João batizar em Enom nos revela outro ponto interessante. Enom era uma região de fontes de água, muitas águas, o texto bíblico diz. Essa quantidade grande de água era necessária para que as multidões pudessem não só ser batizadas, mas esse bando de gente que vai até João, irmãos, estão saindo de diversas partes dali da região da Palestina. Estão muito longe de casa. Esse pessoal precisa beber água, esse pessoal precisa tomar banho, tá? Esse pessoal precisa de água para sua higiene pessoal, tá bom? Então, o fato de João escolher uma região de muitas águas tem a ver com a questão logística da coisa, tá? Não só para o batismo, mas para a questão de higiene, de hidratação, tá? E de outras coisas. Então, esse pessoal precisa de muitas águas. Elas vinham de diversas partes, elas confluíam até João. Então, você tem pessoas vindo de 10 quilômetros. Como que o cara sentiu sede, ele volta 10 quilômetros para beber água e depois... Então, você precisa estar em uma região onde você tem uma grande quantidade de água para fazer esse tipo de coisa. Isso é natural. Pra você ter uma ideia, irmãos, exércitos no mundo antigo, eles só se movimentava para a região onde havia muitas águas. Por quê? Por causa disso mesmo. Quer dizer que todo mundo ia ser batizado por imersão lá? Lógico que não. É porque esse pessoal precisa de água para beber. Tá? Onde tem água você consegue alimento, tá? Peixe e tal. Animais vêm beber água ali naquele local, então você pode pegar e comer. Enfim, árvores frutíferas ali próximo. Então, higiene, pessoal, se lavar, enfim. Outras coisas também, né? Que o rio ajuda bastante. Tá bom? Então, a questão de João escolher região de muitas águas tem a ver com essa necessidade. Milhões eu exagerei. Milhares de pessoas, centenas de pessoas, dezenas de pessoas estão junto com o João. Esse pessoal todo precisa beber água, precisa se alimentar, precisa fazer higiene, tá? Precisa se refrescar do calor do dia, tá bom? Lembrando que a Palestina é uma região quente, tá? Então, essa é a necessidade. Então, não tem nada a ver com o fato do batismo ser por imersão. Significa apenas que João precisava, com esse monte de gente, levar esse pessoal para ser batizado. Precisa ter muita água, mesmo que seja pouquinho para cada um. Muita gente precisa de bastante água. Precisa de bastante água para beber, para fazer higiene, para se alimentar e tudo mais, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro aqui. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá, quarto questionamento aí do pessoal imersionista, tá? Jesus foi batizado por imersão, pois o texto bíblico diz que quando Jesus foi batizado, ele saiu das águas. O fato de ter entrado e saído das águas não significa que ele foi imerso. O texto não diz que ele foi imerso, diz que ele entrou na água e saiu da água. Você pode entrar e sair de um rio tendo molhado apenas os pés. Eu já fiz isso, você provavelmente já fez. Tá? Então você pode entrar no rio e sair do rio, entra ali um pouquinho, molha os pés, né, joga uma água no rosto e sai. Você não precisa, não necessariamente você foi imerso no rio só porque você entrou e saiu. Não diz que você atravessou o rio, diz só que você... Inclusive, você pode atravessar o rio se for ali um local de travessia, né? Você pode atravessar o rio sem se molhar completamente, tá bom?
mas ali o texto só diz que ele entrou e saiu. Então não significa, não está claro ali que ele foi. Você está forçando o texto bíblico dizer uma coisa que o texto não diz, e esse é um perigo. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós fazemos a Bíblia dizer aquilo que ela não diz, quando nós deduzimos coisas da Bíblia que ela não está dizendo, tá? E esse é um exemplo disso. Ela não diz que ele foi batizado por imersão. Só diz que ele entrou no rio e saiu, tá? Além disso, até porque, veja, imagina a cena, irmãos. João vai lá e pega um punhado de água no Jordão e ele vai levando a Jesus até fora do rio para batizar Jesus. O que acontece com a água? Ela escorre, tá bom? Então, não significa nada. Significa apenas que Jesus entrou no rio e João o batizou. Como foi esse batismo? Não está escrito lá como foi. Tá? Se foi por imersão ou se foi por aspersão, se foi por efusão. Não está dizendo nada disso. Só diz que Jesus entrou e saiu. E você pode entrar no rio e sair do rio sem ter molhado nada além dos pés. Além disso, mesmo que Jesus tenha sido, esse é um ponto importante, mesmo que Jesus tenha sido batizado por imersão, não significa que temos que fazê-lo. Veja, isso é importante, eu mencionei isso na aula passada, tá? Mesmo que Jesus tenha sido batizado, digamos que, porque a Bíblia não está dizendo que foi por imersão, mas pode ter sido, tá? Pode ter sido por imersão, pode ter sido por aspersão, pode ter sido por efusão, a gente não sabe. Mas digamos que tenha sido, tá? Embora o texto não diga. Isso não quer dizer nada. Por quê, irmãos? Porque o texto ali é descritivo. Isso é um problema que muitos pregadores e exegeta não deve cometer, né? Se o exegeta fez isso, ele está cometendo o primeiro erro que ele não deve cometer é você não interpretar que tipo de texto é aquele, tá? A Bíblia ela tem diversos textos na Bíblia que são descritivos, mas não são normativos. Isso é importantíssimo. Muitas das vezes, principalmente em narrativas, que é o caso ali. Tá? Uma narrativa está narrando um fato. Não é porque está na Bíblia que você tem que fazer igual. Você só deve fazer igual quando a Bíblia diz assim, ó, vai lá tu e faz o mesmo. Ou então faça tal coisa. Tá? Quando diz faça, aí é uma norma, há uma normativa ali, você tem que fazer. Tá? Quando a Bíblia só descreve, normalmente ela não descreve, ela não faz juízo de valor. Ela só está dizendo o que aconteceu. Tá? Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. Na cova do leão foi Daniel. Tá? Eu lembro que quando eu ouvi essa história pela primeira vez e eu era criança, eu já estava pensando em botar fogo em mim, achando que não ia me queimar. Tá? O texto ali é descritivo, não é normativo. Ainda bem que minha mãe não deixou. Então, senão, teria morrido queimado. Tá? Então, veja só, não é porque está na Bíblia que você tem que fazer. Quando você tem que fazer, a Bíblia vai dizer para você, faça tal coisa, tá? Opa, pode falar, Danilo. Uma observação. Faça a observação. Opa, beleza. É uma coisinha simples, que quando eu fazia classe de catecúmenos também na Igreja Batista, né, eu fui da Batista, né? O pessoal às vezes não conhece, eu fui da Batista por bastante tempo lá, bastante anos. Então a gente aprendia assim, tem um termo na Bíblia, um termo assim, uma frase, né, que o pastor lá sempre falava muito, que acho que está no Evangelho de Marcos até, que ele frisa a ênfase naquela parte de quando vai batizar, ele fala que é em águas ou com águas, tem uma grande diferença, ele disse, né, uma vez, ele sempre frisava essa parte, né, e aí se o irmão também compreender essa parte de em águas ou com águas, né, poder dar uma explanada nessa parte aí, para a gente ter um entendimento Danilo. da diferença, né, entre um e outro. Oi? Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu não consigo não consigo te responder essa pergunta, por mais simples que ela possa parecer. Porque olhando assim, ela pode parecer simples, Sim. mas eu tenho que olhar o grego para poder responder isso para você. Porque em grego, o Entendi. significa uma coisa e com significa outra coisa. Então eu posso fazer isso para a próxima aula, pode ser? Entendi.
Posso fazer essa Não, observação? pode sim, é só uma observação mesmo. Aham, Eu sempre ouvi falar muito isso, em água, com água. E aham, o pastor sempre eu, falava que tem uma grande diferença e tal, isso e aquilo. Mas é, nunca me atentei tão firmemente assim quanto para isso, né? então, Ô, eu Diogo, teria... Porque, assim, ô, Diogo, o português... Tarcísio, espera só um Diogo, minutinho, já passo para você, tá bom? Um minutinho. Danilo, em grego, o em, ele Oi? tem um significado e com tem outro significado. E às vezes o tradutor, ele, Sim. para ele não tem diferença na hora que ele faz a tradução. Mas no grego tem diferença. Então eu considero o grego para responder a pergunta sua, tá bom? Se você pode falar. a colocação essa questão do grego aí, né? Com o em. Quem sabe você não precisa responder na próxima aula ou individualmente para o Danilo, colocando no grupo para todos saberem. A Pode ser. partir da pesquisa que você fizer, coloca no grupo lá. Pode ser. Aí eu já respondo durante a semana, né? Boa, boa. Beleza. Ó, Eu vou, ô Danilo, vou seguir Oi? a orientação do Tarcísio aí. Eu faço uma pesquisa sobre o em e com no Sim. grego e eu ponho para vocês no grupo, tá bom? Aí assim eu já Ah, sim, pode eu não ser. preciso esperar 15 dias para ouvir a resposta. Aí eu já respondo durante a semana para vocês. Não, tem problema, sem problema. Beleza? Tá bom. Falou então. Mas boa pergunta, tá? Não, tá beleza. Boa pergunta. Mas então, voltando aqui no que a Ah, gente sim. estava comentando, o texto ali, por mais que Jesus tivesse sido realmente batizado por imersão, ali o texto é um texto descritivo. Tá? Tanto é que é o seguinte, se fosse um texto normativo, irmãos, você não poderia ser batizado num tanque batismal. Você não poderia ser batizado no Rio Tietê, lá, mesmo que fosse lá em Salesópolis. Se fosse um texto normativo, não bastaria você ser imerso. Você teria que ser imerso aonde? No Rio Jordão. Ou então, em Enon. Aí você teria que fazer como algumas pessoas fazem de vez em quando. O Bolsonaro, né? Fez também, né? Ele, uns anos atrás, ele foi lá na Terra Santa, um pastor lá enfiou ele no Rio Jordão, lá meteu na água. E nem evangélico ele é. Tá? Não vou falar. A questão aqui é só mencionar o fato do Bolsonaro, porque ele é o presidente, mas não estou falando nem bem nem mal dele. Ele foi lá, o pastor lá, é um pastor político também, tacou ele lá no Rio Jordão, lá fundou o homem lá no Rio Jordão lá. E o Bolsonaro nem é evangélico, o Bolsonaro ele é católico. A esposa dele é evangélica, mas ele é católico, tá? Então foi só um banho d'água lá no Jordão. Então, se fosse um texto descritivo, não bastaria qualquer rio. Você teria que ir para o Rio Jordão, ou um Enon, porque o texto só fala desses dois locais aí, tá? Mas não é um texto descritivo, tá bom? E aí ou melhor, desculpa, não é um texto normativo, desculpa. É um texto descritivo. Só está descrevendo algo que aconteceu e não está dizendo para você que você tem que fazer igualzinho o que ele fez, tá? Até porque em outras passagens vai dizer de pessoas que foram batizadas em outros locais, tá bom? Em outros textos bíblicos. Então, acho que aqui ajudou aqui a entender. Vamos para o quinto ponto e vamos andar rapidinho aqui, que já é 11h17. Quinto ponto aqui, né? Ou quinta contestação. O batismo do eunuco foi por imersão, pois eles desceram as águas. Irmãos, eunuco estava na estrada. Normalmente a estrada ela fica num nível mais alto do que o rio, senão a estrada está dentro do rio. O texto diz também que ele estava num carro. Então, um carro de boi, enfim, tá? Uma carruagem. Não pense em carruagens modernas, pense em uma carruagem antiga, do mundo antigo, tá bom? Por mais que ele fosse um alto oficial de Candace, ainda é uma carruagem rústica. Mas você não vai andar com a carruagem dentro do rio, você vai andar com a carruagem fora do rio, tá? O encontro não foi planejado. Felipe, quando ele saiu, o texto bíblico, desculpa, isso, o texto bíblico diz que o eunuco, ele era um prosélito, tá? Eunuco etíope, ou seja, ele era da região ali da subsaariana, né? Para baixo do Saara. Então, era uma pessoa de pele negra, né? Preto, negro.
o eunuco, ele era um prosélito, ou seja, ele se converteu ao judaísmo e ele foi para as festas judaicas. A gente não sabe quando, que ano que isso aconteceu, tá? Mas ele foi para uma dessas festas judaicas e ele está retornando, lendo o texto de Isaías. O eunuco não esperava encontrar com Felipe. Ele não imaginou que ao sair de Jerusalém voltar para a região dele, que pode ser Etiópia ou não, porque era comum o povo antigo dizer todo mundo que mora para baixo do Saara ser chamado de etíope, tá bom? Então não significa que ele era da Etiópia mesmo, país Etiópia que a gente conhece hoje, tá? Então, mas ele é distante, é uma região longe da Judéia. Ele está retornando para o seu país, para a sua região de origem, para o seu reino de origem. Ele não esperava ter um encontro com Filipe, ele não esperava que ele seria batizado, então ele não está preparado para isso, tá? Ele não está trazendo um pouquinho de água com ele, porque ele fala, vai que eu sou batizado, né, hoje, né? Ele não está esperando por isso, tá? Ele não sabe nada de cristianismo, ele é um judeu, tá? Ele está voltando. O Felipe, é dito que o Espírito Santo fala para ele, desce, né, vai para tal lugar, e ele vai. Também o Espírito Santo não disse para ele o que iria acontecer. Ele vai para lá sem saber o que vai acontecer. Quando ele está andando ali, o texto diz que o Espírito Santo disse para ele, olha, corre e alcança aquele carro. Então ele não está preparado, o Felipe não está carregando água com ele, ele não imagina que naquele dia ele vai batizar um cara, ele não está preparado para isso. E ele vai. Corre, alcança o cara e falou, entende você o que você está lendo aí? E aí o eunuco disse, ó, se ninguém me explicar, como é que eu vou entender? E aí o Felipe falou, ó, quiser eu te explico, ó, sobe aí. E aí eles começaram a conversar no caminho, e aí no meio do caminho o eunuco é convertido. O Espírito Santo trabalha no coração dele com aquela pregação bíblica, e ele se converte, ele é convertido, e aí ele sente a necessidade de ser batizado. Bom, aí o que ele fala? Olha, nós temos aqui água. Nós estávamos passando perto de um riozinho ali. A gente não sabe que rio que é. Estava perto de um rio, perto de águas, né? Na verdade. Podia ser um laguinho, podia ser mar, sei lá. Está perto de água. O que nos impede de ser batizado? Bom, eles não estão, nenhum dos dois está preparado. Então é natural que, como é que o Felipe ia batizar ele ali? Talvez ele tivesse água potável, mas o talvez, nós estamos andando pelo campo da conjectura, a gente não sabe, tá bom? Diogo, mas ele vai fazer uma viagem longa. Ele vai fazer uma viagem longa. Talvez ele tivesse água, mas ele talvez, tendo água com ele, tendo água num rio, água potável para beber, e um rio com água que poderia ser batizada, para que gastar a minha água se eu posso ser batizado ali no rio, tá? Além do mais, a água que ele tinha com ele tinha que aguentar a viagem toda, e a viagem seria longa, tá? A gente não sabe onde ele estava. Então, era normal que eles descessem, porque a estrada fica num lugar mais alto, descesse até o local da água para que o batismo fosse administrado, ou ministrado a ele. Então, ali não quer dizer nada que foi por imersão, tá? Só está dizendo que eles estavam ali, nenhum dos dois preparados para aquele batismo, e agora estão passando por águas, por uma região onde tem água próxima, e eles descem, porque eles estão num lugar mais alto, a estrada fica mais alto que o rio normalmente, eles descem até aquele local para ser batizado, tá bom? Então ali também não está dizendo. Mas se fosse por imersão, novamente, textos de narrativa, como esse texto de Felipe e o eunuco, não são descritivos, são descritivos, não são normativos. Até porque o Espírito Santo não fica pegando pessoas e levando ela para todo lugar. Porque se vocês forem ler, depois que eles saem das águas, o que acontece? O Espírito Santo arrebata Felipe dali, um arrebatamento de corpos. Ele tira o Felipe dali e leva ele para uma outra região. E você vê isso acontecer normalmente? Não é uma coisa que acontece normalmente, tá? Você não ouve falar disso nunca, tá? Porque era uma coisa que acontecia. Haviam poucos obreiros, haviam poucos cristãos naquele momento, e era um momento de grande espalhar, né, efusão da mensagem bíblica, e o Espírito Santo estava levando os obreiros dele para onde precisava desses obreiros naquele momento. Era um momento de grande movimentação, de grandes milagres acontecendo, porque tinha necessidade disso acontecer naquela época, tá? Beleza? Até então o texto também não está dizendo que o batismo foi por imersão. Sexto ponto aí. Vamos correr aqui com a nossa aula. Sexto ponto. Se Paulo compara o batismo ao sepultamento, logo ele deve ser feito por imersão.
Irmãos, é claro que todos entendemos que Paulo está usando o termo batismo no sentido conotativo, tá? Conotativo, você pode falar uma frase no sentido conotativo, uma expressão no sentido conotativo, ou seja, num termo simbólico. Um texto muito comum, que utiliza, muito conhecido, é aquele, os Lusíadas, né, do Luís de Camões, que ele fala do amor, né? O amor é fogo que arde sem se ver, ferida que, né, fogo que queima sem, né, que você não vê, ferida que arde e não se sente. Então ali o fogo ali não é fogo mesmo, né? É fogo pelo sentido simbólico que ele evoca. E o sentido denotativo, denotativo, para decorar isso daí eu sempre falo, denotativo é do dicionário. É o significado real daquela palavra, daquela expressão. Paulo está utilizando no sentido conotativo, tá? Vamos ler conotativo, ou seja, não é o significado real da palavra, mas o significado simbólico da palavra. Esse também é um erro que muitos comentaristas e muitos pregadores cometem. Pegam um texto que está no sentido simbólico e eles reinterpretam como se fosse o sentido real da palavra, tá bom? Olha, vamos ler lá Romanos 6, 4. Vou ler para vocês. Romanos 6, capítulo 6, verso 4. Olha o que o texto diz aqui, ó. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Tá? Então, fomos sepultados, mas não sepultados de fato. Tá? No nosso batismo, nós fomos sepultados com Cristo. Nós morremos com Cristo. Tá bom? O outro texto está em Colossenses 2,12. Colossenses 2,12. Eu vou mandar os dois textos abertos, porque eu vou lê-los próximos a eles novamente, o contexto. Isso é um problemão, tá, irmãos? Cuidado quando você lê texto sem contexto. E esse é um pretexto para heresias terríveis. Eu estava comentando esses dias aí, por exemplo, 2,12. Diz assim, ó, o texto. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, né, a mesma expressão lá de Romanos, no qual igualmente fosses ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ali, Paulo, tanto em Romanos como em Colossenses, Paulo está se referindo ao significado do batismo e não ao modo de ministrar. Ou seja, o batismo simboliza um sepultamento. Então, Paulo está se referindo ao sentido simbólico, o significado do batismo. É como se a gente tivesse morrido, tá? E não no sentido, no modo de aplicar esse batismo. Então, você não pode usar essas duas passagens para defender que o batismo tem que ser por imersão. Porque Paulo não está falando de modo de ministrar o batismo, mas sim no significado do batismo, tá? Veja só, eu vou ler o contexto para vocês. Paulo também usa o termo circuncidados, versículo 11 do capítulo 2 de Colossenses. O verso anterior, o que a gente acabou de ler. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Nele, né, nele em Cristo, também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão era cortar, né, a pele do prepúcio, né, fazer a operação de fimose. Paulo está utilizando ali que o batismo também significa circuncisão. Lembrando que o batismo ele substitui a circuncisão do Antigo Testamento. Eu falei disso na aula passada. Assista lá no YouTube. Tá? E em Romanos 6, ou seja, 2 versículos depois daquele que a gente acabou de ler, olha o que Paulo fala. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, o batismo ali, ele não está no sentido de modo de fazer o batismo. Tá? Sepultado, então, Jesus foi sepultado, ele foi colocado dentro da cova, então a gente tem que ser colocado dentro da água. Não está falando de modo, está falando do que significa. Tá? Significa o quê? Que nós morremos para o mundo e vivemos agora para Deus. Eu comentei isso na aula passada.
Assista a aula passada no YouTube, coloquei o link lá. Se você não pegou, peço de novo que eu te mando. Deixa claro que ele está se referindo à nossa identificação com Cristo. Falta um minuto aqui, eu vou seguir adiante. Então, cuidado com textos fora de contextos, tá? A Bíblia, ela fala, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de textos fora de contextos. Vocês já ouviram falar daquele texto que diz assim, ó, já foi utilizado, talvez você já tenha participado de algum congresso que o tema era aquele assim, ó, um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Aí o pregador vai lá e fala, tá vendo, irmãos? Nós temos que ajudar um ao outro e nos esforçar e fazer e tal. Irmão, sabe do que o texto está falando? Ele está dizendo assim, ó, que 2 homens cortam uma madeira, eles pegam a madeira, com uma parte dela fazem lenha para fogueira, com outra parte faz cabo para o machado, para outra parte faz capa enxada, e com uma parte um vira para o outro e fala, olha, nos esforcemos e façamos para nós uma estátua de um Deus qualquer e adoremos essa estátua. Ou seja, o contexto dessa passagem não é cristão. É um contexto de idolatria. Então, nós jamais deveríamos utilizar essa passagem, a não ser dizer, olha, tá vendo? Quando 2 homens se unem, é só para cometer pecado. Então, nós temos que tomar cuidado. Um homem natural, ele se une para cometer pecados. Ele precisa de Deus no coração dele, para que ele possa se unir para glorificar a Deus, tá? Então, aquele texto ali não é um texto bom. Então, cuidado com os textos fora de contextos. Bom, foi só um exemplo aí. Tem outros, tá? Tem outros. Sabe aquele texto, mulher virtuosa, quem achará? Então, ali o texto não fala de mulher nenhuma, tá falando da sabedoria. Sabedoria que vale mais do que rubis, tá bom? Não é mulher. Leia o texto inteiro ali, você vai ver que não tá falando de mulher nenhuma ali. Então, cuidado com os textos fora de contextos. Você comete umas heresias bravas. Em Malaquias 3, de 1 a 3, eu não vou ler para você, mas você pode ler em casa, tá? Faz referência a João Batista, né? Tá referindo-se a João Batista muitos anos antes, e está dizendo ali, há um verbo ali em hebraico, aí Antigo Testamento é hebraico, tá? Uma variação de aramaico, porque depois do exílio, eles utilizam o aramaico, tá? O aramaico ali, misturado com o hebraico, vai dizer assim, ó, purifica os filhos de Levi. A palavra purificação, tá? É a mesma palavra hebraica para batismo, e está dizendo lava os filhos de Levi, tá? Fazendo referência àquilo que era feito em Números, que foi determinado lá em Números, capítulo 8, versículos 5 a 7. Leia depois as passagens, eu vou mandar o slide para você, você leia, tá bom? Em Ezequiel, lavar, então, é só derramar água, não é imergir, tá? Em Ezequiel 36, 25 também fala em aspersão, então é um termo utilizado na Bíblia também. Então, é um termo bíblico, é uma prática bíblica de lavar, tá? E não imergir, só lavar é uma prática bíblica. Outra consideração, e agora nós entramos nas considerações finais. Sei que nós já estamos 11h32, irmãos. Até 11h40 eu acabo, tá? Aguenta a mão aí, 8 minutinhos. Outra consideração que pode ser feita é a seguinte: João batizava multidões. O mesmo aconteceu nos dias subsequentes à descida do Espírito Santo, em Atos 2, né, que o Espírito Santo desce. Seria humanamente impossível batizar milhares ou mesmo dezenas, talvez centenas de pessoas diariamente por imersão. Imagine, irmãos, o labor, né, como é que eu uso esse termo? Ergometria, talvez, né, o laboral ali de você ficar curvando e levantando, curvando, fazendo isso com dezenas de pessoas. Quem é que aguenta? Quem é que aguenta fazer esse movimento aí durante um dia inteiro, vários dias? Lembrando, só no primeiro culto da igreja, na inauguração da igreja, 3.000 pessoas se converteram, irmãos. Imagina batizar 3.000 pessoas por imersão. Mesmo que fosse os 12 apóstolos batizando. Mesmo que fosse todo mundo ali que estivesse ali no cenáculo batizando, ali por volta de 100 pessoas, você batizar 3.000 pessoas ali nos primeiros dias de igreja, na primeira semana,
acabava com a coluna. Ninguém ia aguentar, ninguém aguenta o cansaço físico que isso traz. Então, não seria, seria humanamente impossível. Teria que ser um milagre. Mas o texto não diz que nem houve nenhum milagre ali para batizar o povo. Tá bom? Imagine água também, né, para batizar esse povo todo. Tá? É verdade que o batismo não salva. Outra coisa, tá? O batismo ele não salva. Nós mencionamos isso na aula passada. O batismo não salva. Mas negligenciar uma ordenança de Jesus é pecado. Tá bom? Então você pensa, olha, o batismo não salva. Por que eu tenho que me batizar? Porque Jesus mandou. E Jesus mandou, tá? Você tem que fazer. Não fazer algo que Jesus mandou, aí sim. Aí é normativo, tá? Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tá? Batizar. Então, se nós cristãos devemos batizar, implique que alguém deve ser batizado, tá? Então, se faz parte da comissão batizar, significa que faz parte da comissão da obediência de ser batizado, tá? Ser batizado é algo que deve ser obedecido. Então, a preocupação de ser batizado é uma preocupação legítima. Eu, às vezes, já conversei com alguns irmãos falando assim, para que batizar? Bobagem, batismo não salva, mas é pecado. Você vai desonrar o seu Senhor. Desculpa. Desobedecendo ele, sendo que ele mandou que você fosse batizado. Tá? Então, batismo é algo que não deve ser negligenciado. Nossa confissão de fé diz isso também, tá? O modelo por aspersão é mais prático. Por que a igreja presbiteriana adota o modelo por aspersão? Irmãos, porque ele é mais prático, tá bom? Ele pode ser aplicado em qualquer lugar, tá? Numa prisão, tá? Em qualquer lugar ele pode ser aplicado. Com um pouquinho de água você resolve o problema. Em qualquer circunstância, mesmo na cama de um hospital, a pessoa está lá na cama, não pode sair, e ela quer ser batizada. Você pode não. Eu já vi acontecer coisas estranhas, irmão, de pegar uma pessoa paralítica e afundar na piscina, porque senão o batismo não serve. Tá? Isso é uma bobagem. Tá? Você pode batizar a pessoa ali na cama de um hospital. Tá? Você pode aplicar a um idoso, a um paralítico. Tá? Tem até a questão aí da acessibilidade, né? Você não precisa levar a pessoa até o tanque batismal ou até uma piscina para batizar a pessoa, deixando uma situação desconfortável. Você pode batizá-la aonde ela estiver, tá? Um idoso quer ser batizado, você pode aplicar o batismo dele ali onde ele está, tá? Não vai precisar ali, talvez ali correndo o risco de você causar alguma lesão nela ali porque mexeu no corpo, né? Dá um mau jeito ali, tornando a vida da pessoa mais difícil, porque você insiste que não, se não for por imersão, não serve. Então, o batismo por aspersão é um modelo prático, é um modelo bíblico, tá? E é um modelo democrático aí. E até a questão do ladrão da cruz, né, Beijogo? O ladrão nem batizado foi, né? Nem batizado foi. Né? Então, e foi salvo. E até a questão do ladrão da cruz, né, que nem batizado foi. Isso. Não foi batizado e foi salvo. É aquilo que eu mencionei agora há pouco. Você não precisa do batismo para ser salvo, mas, podendo ser batizado, você não deve negligenciá-lo. Por quê? Negligenciar o batismo seria desrespeitar a ordem de Jesus. No caso do ladrão, não dava, né? Ele não respeitou ordem nenhuma. Como é que ele ia fazer para descer e ser batizado? Ninguém ali também ousaria atravessar os soldados romanos ali e meter água na cabeça do ladrão, senão ele não ia ser salvo. Né? Então, não tinha cabimento. Verdade. Não tinha cabimento, não teria como acontecer, tá? Não é necessário para a salvação, mas uma vez que você foi salvo, você se batiza, porque com isso você está honrando ao Senhor da sua vida. Vida cristã é uma vida com Cristo, tá? Ou em Cristo, né? Só para relembrar a pergunta do Danilo aí. Tá bom? Beleza? Tinha também ali no batismo do João, ali, do João Batista, tinha também ali idosos, né, que não podia ir até a água, às vezes, talvez sim, né? Como é que esse povo foi batizado, né? O texto não diz. O texto não diz. Tá? Nem que foi por aspersão, nem que foi por imersão. Tá bom? Não diz nada, só diz que estava perto do rio, e aí a gente vê aí as causas do fato do João ter
se batizado perto do rio, mas está no deserto. Tem multidão de pessoas, precisa de muita água, tá? Mesmo que o batismo por aspersão não seja necessário muita água, sendo muita gente, precisa de muita água. Essa montoeira de gente precisa beber água, precisa se alimentar, precisa fazer higiene pessoal, tá? Então você precisa de região de muita água. Então é por isso que João escolheu regiões de muita água. Ah, mas Jesus entrou na água, tá? Ele pode ter entrado na água, mas não ter. É mais fácil você pegar água lá fora, lá dentro do rio, e sair lá fora carregando água na mão, escorrendo para sua mão para batizar, ou a pessoa entrar na água e você só pega um punhadinho de água e põe na cabeça da pessoa. Então, não quer dizer nada, o texto não está dizendo nada ali, tá? Então, os argumentos contrários ao batismo por aspersão, nenhum deles são válidos, nenhum deles são sérios, tá bom? Irmãos, esse foi o nosso último slide. Acabou? Vou interromper nosso compartilhar de telas aqui. Voltamos todos para a nossa tela inicial. Encerramos a nossa aula. Algum comentário, alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou muito clara? Tem essa questão do Danilo que ele me perguntou, depois eu vou olhar e vou responder para ele. Fora isso, mais alguma dúvida, irmãos? Irmãos que tenham sido batizados em outra denominação, nós temos bastante irmãos aqui que vieram da Igreja Batista. Vocês não serão rebatizados, tá? Vocês só vão fazer aí vocês serão só... O pastor vai fazer algumas perguntas para vocês, para ver se vocês realmente creem naquilo, digam, né, para as pessoas que estão ouvindo que vocês creem naquilo que a Bíblia ensina, e depois vocês serão unidos a nós. Mas não é o caso de nenhum aqui ser rebatizado. Talvez algum aqui que não foi batizado, em nenhuma igreja evangélica, será batizado no dia do batismo nosso, lá quando vocês forem recebidos na nossa igreja. No final do ano, lá por volta de novembro, né? Novembro, né? Ou final de outubro? Novembro, tá? Fora isso, mais alguma questão, irmão? Vocês querem comentar alguma coisa? Se não há nenhum comentário, Deus abençoe vocês, um ótimo domingo. Lembrando que domingo que vem não teremos aula aqui, porque nós teremos a nossa Assembleia Geral para a eleição de pastor. Então, nós teremos o devocional, que será presencial, mas que será transmitido também pelo Facebook. Eu que vou estar lá na igreja ministrando o devocional de manhã e também à noite, tá? Mas aí não teremos a nossa escola dominical, tá? Só a devocional e será transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, acho também, não sei direito, mas aí a gente manda informações para vocês melhores aí durante a semana, tá bom? Deus abençoe. Algum irmão quer nos conduzir em oração aí, é voluntário? Não esqueça, quem for orar, eu vou pedir mais uma vez, lembre-se da família do Guilherme, tá? O nosso irmão Guilherme está aqui conosco. Eu já expressei meus sentimentos para ele, minhas condolências. Perdeu o pai durante a semana. Ore pela família, para que Deus console a família, dando sorte para o nosso irmão, ele, o Guilherme, e o João, seu irmão, e os demais familiares, né? Alguém abriu o microfone aí, quer fazer oração? Danilo? Danilo? Ora por nós, Danilo. Danilo fugiu agora. Ele abriu o microfone e correu. O Tarcísio, ora por nós, Tarcísio? Pode ser? Claro. Pode ser? Vou fazer oração aqui. Então. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui, estudando a Tua Palavra. Muito obrigado a Deus pela excelente aula que recebemos do nosso irmão seminarista Diogo sobre as considerações sobre o batismo cristão. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pelo discernimento que temos a respeito desse sacramento. O Senhor esteja abençoando todos os irmãos que participaram desta aula, dando-lhes o devido discernimento e conhecimento da matéria. Pedimos agora, especialmente pelo nosso irmãozinho Guilherme,
perdeu seu pai essa semana. O Senhor esteja consolando, confortando seu coração, assim como do seu irmão João Paulo, são membros da nossa igreja, e de seus familiares, cuidando e consolando de cada um deles. Nos abençoe, ó Deus, no decorrer desse domingo, nos dê a tua paz e fica conosco para aqueles que irão ao culto presencial hoje à noite. O Senhor os abençoe e que a pregação seja feita com base na tua palavra e que todos sejamos alimentados, presencialmente ou não, com a tua palavra. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Bom dia. Até a noite para quem for na igreja hoje. Só um recadinho, irmãos. Não esqueça, alguns irmãos ainda não foram na igreja buscar os questionários. E é uma preocupação nossa, minha e do presbítero Tarcísio, que vocês peguem esses questionários, tá? Para que a gente Bem lembrado, bem lembrado. Para que a gente possa fazer o acompanhamento das lições com vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Um abraço aí ao Danilo Fusarro, ao presbítero Tarcísio, o Saulo, que eu estou vendo ali com a Daniele, a Lívia, a Ana Carolina, a Renata, o Guilherme, a Gorete, o Felipe e a Amanda, o Danilo Dávila, deixa eu ver se eu não esqueci. Eu já falei, eu acho. Opa! Esqueci de falar alguém, Cláudio, todos vocês, irmãos, Deus abençoe, alguém me perdoe. Renata, um ótimo domingo para todos vocês, estou encerrando a aula aqui, vou compartilhar o PowerPoint e assim que eu conseguir subir o vídeo no YouTube, se alguém quiser, me peça que eu mando para vocês. Deus abençoe, um ótimo domingo a todos, bom almoço, um abraço.